que está no Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo 15, versículo 10 e versículo 11. O nosso pastor começou aqui um tema sobre o poder da palavra, e foi uma revelação que Deus deu a ele, e eu acho que esse tema é muito importante na vida da igreja nos dias em que nós estamos vivendo. Então eu quero continuar, a falar a respeito disso que ele já começou a ministrar aqui. Amém? Então quero usar o texto de Mateus 15 e 10, que diz assim: E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Fácil de entender, amém? Pode sentar então. Meus irmãos, de fato, há poder nas palavras, e isso não é mera citação de alguém que estudou a respeito, mas as palavras têm poder. E isso é tão verdade porque a Bíblia nos orienta a respeito disso. E eu quero que você preste muita atenção sobre tudo que eu quero ministrar essa noite, porque pode acontecer na tua vida o que aconteceu na vida da Ingrid e do Samuel. No último culto do Dias das Mães aqui, eu lembro que eu estava ministrando e eu falei sobre se tinha alguma mãe que não podia engravidar, que não podia ter filho. Quem estava nesse culto e lembra disso? Amém? Pois então, a Ingrid e o Samuel não podiam ter filhos, mas ela está grávida. Quem é a Ingrid e o Samuel? Cadê você? Ah, é você, Samuel. Amém. Tem uns que podiam, e estão aí, mas a Jéssica não podia ter filhos também, e esqueci o nome dele. E o Guilherme, e está aí, está aí, gente. Então, nada melhor do que provas vivas, visíveis, para a gente ministrar sobre o poder que há nas palavras. E, de fato, Deus, Ele demonstra isso no começo da história, porque tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, Ele faz através do poder da palavra. Deus, Ele não traz um projeto e pede para alguém construir. Ele simplesmente chega em um mundo escuro e Ele diz: haja luz. E a palavra diz: e houve luz. Ele só diz: haja e houve. Ele diz: aconteça, e aconteceu. Então, as palavras têm poder. E como a gente vai viver isso? Como a gente vai saber administrar aquilo que sai da nossa boca? Esse é um ponto bem importante. A Bíblia diz que o homem que consegue controlar o que sai da sua boca, ele é sábio, ele é perfeito em obras. Então, eu sei, já aconteceu comigo e tenho certeza que aconteceu com você, quantas palavras que nós já dissemos e que a gente não deveria ter dito, e que depois a gente, poxa vida, mas já foi, já dissemos. Então, a ideia, na verdade, a revelação
que Deus deu para o nosso pastor, ela é muito necessária que a gente entenda e a gente comece a usar aquilo que Deus colocou à nossa disposição. Eu li o texto do Evangelho de Mateus, quando Jesus está dizendo para o povo que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque Jesus estava sendo questionado por alguns fariseus, alguns escribas, sobre o que os seus discípulos estavam fazendo. Alguns religiosos viram que os discípulos de Jesus, antes de eles comerem, eles não lavaram as mãos. Então, eles chegaram e disseram para Jesus, eles estão quebrando a lei, porque eles não estão lavando as mãos. Aí Jesus vai introduzir essa mensagem, quando Jesus vai dizer, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Se você for ler mais no final do capítulo 15, o versículo 18 e 19, Jesus vai dizer que as coisas que saem da boca, elas vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração sai maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidades sexuais, roubos, falso testemunhas, calúnias. O pastor Adalto sempre usa uma frase que eu acho ela muito importante. Se a nossa mente, se aquilo que nós pensamos se tornasse público, se o nosso pensamento se tornasse público, aquilo que nós pensamos a respeito do esposo, da esposa, dos filhos, do amigo, do vizinho, se tornasse público, será que tudo que nós pensamos poderia ser dito? Não, né? Tem gente que vai pedir misericórdia. Por quê? Porque o coração dele, a mente dele é cheia de pensamentos ruins. Então, o segredo daquilo que sai na nossa boca está naquilo que nós alimentamos no nosso coração, daquilo que nós enchemos o nosso coração, porque a boca fala o que o coração está cheio, ou seja, o que sai da nossa boca é o reflexo, é o resultado daquilo que nós guardamos aqui dentro do nosso coração. Mas eu quero convidar você hoje e quero trazer para você algumas informações importantes a respeito do poder que há na palavra. Por quê? Porque eu quero que você mude algumas atitudes na tua vida, algumas atitudes na tua casa, no teu jeito de falar. Alguns que falam demais, né? A Bíblia diz que todo homem seja tardio para falar, pronto para ouvir e tardio para falar, mas parece que a gente gosta muito de falar, né? E não gosta de ouvir. Porém, a palavra de Deus ensina o contrário. A palavra de Deus diz que nós devemos ouvir mais e falar menos. Então, eu quero trazer algumas instruções bíblicas, não é nada de algo que não exista, que você não conheça, mas que vai mudar a tua vida. Se você crê no poder da palavra de Deus, essa noite vai acontecer com você um milagre, assim como aconteceu na vida da Ingrid e do Samuel, assim como aconteceu na vida da Jéssica e do Guilherme, porque há poder na palavra de Deus. Amém? Primeiro, a palavra, ela tem um poder muito grande, ela tem um poder de dirigir, de direção. Tiago, capítulo 3, versículo 4 e 5. Me ajuda aí, pessoal da mídia. Tiago, capítulo 3, tá aí. Assim, se vocês forem assim, vai ser top, gente, porque tá rápido. O que Tiago escreve? Tiago escreve o seguinte: observai igualmente os navios,
que sendo tão grandes e batidos, ou seja, e enfrentam ventos muito fortes, por um pequeno leme, eles são dirigidos, e o timoneiro, o que controla o navio, ele dirige o navio por onde ele quer, apesar de todo o vento e de toda a fúria do mar. É isso que Tiago está dizendo. Aí ele diz, assim também é a língua, que é um pequeno órgão, mas se gaba de coisas tão grandes. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ou seja, Tiago, ele compara a língua ao leme. Então, se a língua, está falando da palavra, ela é comparada a um leme, e no texto ele coloca como se fosse um navio que está sendo dirigido, preste atenção. Então a Bíblia está nos ensinando, que nós somos dirigidos pelas nossas palavras. Então, todas as vezes que nós usamos a nossa boca de forma errada, ou na hora errada, ou com as palavras erradas, aquilo está direcionando a nossa vida. A palavra de Deus, se ela estiver ligada à tua palavra, ao teu coração, se o que você fala é o que Deus fala, então a direção da tua vida será algo extraordinário. Agora, se você não consegue controlar a tua língua, se você não consegue controlar aquilo que você fala, você está correndo um risco muito grande de pôr toda a tua embarcação chamada vida no rumo errado. Um ponto que eu acho muito importante, e eu vou citar alguns, eu não tenho tempo para ficar muito tempo em cada ponto, é que a palavra, ela tem o poder de mudar o ambiente. Tem um texto na Bíblia que está em Lucas capítulo 7, versículo 7. Esse texto vai falar a história de um homem, de um centurião, um homem de muita influência, que ele vai mandar alguns empregados, alguns amigos seus até Jesus, porque um servo dele está doente, estava para morrer, e ele não se sente digno de ir até Jesus. Então ele manda algumas pessoas próximas irem até Jesus e pedir que Jesus curasse o seu servo. E quando ele vê que Jesus está indo em direção à sua casa, ele manda alguém dizer para Jesus: eu não sou digno que você entre na minha casa, mas diga apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. Então, há muito poder na palavra, nas palavras que nós usamos. Através do poder da palavra, guerras foram vencidas. Eu vou provar para você isso. Está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17 e versículo 18. Esse texto vai narrar a história de quando o profeta Eliseu estava juntamente com o seu servo Geazi, rodeado por um exército inimigo. E quando Geazi sai e olha e vê que ao redor embaixo está cheio de inimigos, ele se sente frágil, ele entra para dentro e diz para o profeta: nós vamos morrer.
Aí o profeta vai orar por ele e vai dizer: não vamos morrer não. E ele ora e diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando ele sai e ele ora, ele vai ver que ao redor está rodeado de carros e carruagens de fogo. O exército de Deus estava pelejando por eles. Mas esse não é o ponto. O ponto mais importante é que quando Eliseu vai usar a palavra, e Eliseu vai dizer para Deus: deixa todos eles cegos, e eles vão ficar cegos, e vão se matar uns aos outros, por causa do poder da palavra. Certo dia, Pedro estava pescando, está em Lucas 5, capítulo 4 até o 7. Até eu quero que coloque esse texto, coloca aí, Lucas 5, 4 a 7. Por quê? Porque eu quero dizer para você que a palavra, ela tem poder de gerar milagres. Ela tem o poder de mudar situações na tua vida, na nossa vida. Aqui, ó, quando acabou de falar, disse a Simão: vai ao lago e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Ou seja, Pedro vivia da pesca. Ele sabia que não estava dando peixe. Ele tinha a noite inteira tentado pescar e não tinha pescado nada. Só que Jesus disse para ele voltar e jogar a rede. Aí Pedro disse: nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra vou jogar as redes. E isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixes, e as redes se rompiam. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que viessem, que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos o barco, e deu tanto peixe, que a ponto do barco quase ir a pique. Você veio aqui essa noite, e você, quem sabe, está na situação de Pedro. Talvez você entende de pesca, você sabe fazer, você é perito no assunto, mas não está dando resultado. Mas você conhece, enfim, o produto que você vende, a forma de vender, você sabe tudo disso, porém não está dando certo. Quem sabe você veio aqui, quem sabe não, você veio aqui, e a tua vida, teu casamento, tua família, teus filhos, as coisas não estão dando muito certo. Mas hoje, você vai fazer como Pedro fez. Você vai dizer para você mesmo: já fiz tudo o que tinha, já fiquei a noite inteira, não peguei nada, fiz tudo o que podia fazer e não deu certo. Mas a partir de hoje, sob a palavra de Deus, sobre a influência e o poder da palavra de Deus, eu vou começar a fazer as coisas. Essa é a hora que sai da nossa mão as coisas e passa para a mão de Deus. Toda a prosperidade da tua vida está ligado àquilo que você professa. Se você começar a dizer que vai dar tudo errado, irmão, a probabilidade de dar errado é enorme. E tem gente que profetiza isso. Tem gente que diz com a sua própria boca
é a última tentativa. Não vai dar certo. E vai acabar tudo. E é o fim. Não tenho dinheiro. Vamos mudar isso. Vamos começar a usar aquilo que nós chamamos de fé. Que nós dizemos que cremos em um Deus poderoso. A gente lê aquele texto que diz que tudo é possível àquele que crê. Se a Bíblia diz que tudo é possível, então é porque é possível. A palavra tem um poder muito grande, e eu falo para pais aqui. A tua palavra, Pai, tem um poder muito grande. Ela tem um poder de envio. De envio. O salmista, ele vai dizer no Salmo 127, no versículo 3, que os filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que Ele dá. Eles são como flechas nas mãos do guerreiro. Ou seja, o guerreiro é o pai. E teu filho é a flecha. Em algumas traduções, é o valente. Por acaso, imagine você uma guerra, no tempo antigo, aonde se usava o arco e flecha. Você acha que o flecheiro, ele puxava a flecha sem saber para onde estava jogando? Sim ou não? Então, quando ele puxava, ele tinha Agora você vai entender o texto. Quando a palavra de Deus diz que os nossos filhos são como flechas, está pegando? Deus está nos ensinando que nós temos a autoridade e o poder de direcionar, de enviar. Mas tem pais que dizem para os filhos: esse daí não vai dar nada. Isso aí é um Zé Mané. Isso aí está ficando louco. A palavra louco significa réu do fogo do inferno. Nunca diga que teu filho é louco, porque há poder na palavra. Alguns pais dizem: esse meu filho não vale nada. O que você acha que vai ser um filho que o pai, que tem uma autoridade espiritual sobre a vida do filho, fica dizendo que o filho não vai dar certo? Você acha que vai dar certo, irmão? Não vai. Aí depois esse filho, e quem sabe esse seja o teu caso, esse filho, ele sofre da vida, até o dia que ele achar uma igreja que entenda que precisa ser quebrado algumas coisas da vida dele que os próprios pais profetizaram. Mas até isso a vida dele é um sofrimento total. Mas não se preocupe se teu pai disse que você não ia dar nada. Não se preocupe se teu pai colocou ou tua mãe jogou palavras de maldição sobre a tua vida. Porque existe um Deus mais poderoso do que o teu pai, mais poderoso do que a tua mãe. Existe uma palavra maior do que essa. E existe um tratado que pode ser feito na tua vida, e você vai mudar essa história. E isso não vai acontecer com os teus filhos, não vai acontecer com os teus netos, porque você vai quebrar isso. Tem uma coisa que a gente que é pai, e eu temo que esteja próximo a viver isso, e eu digo isso com dor. É que às vezes a gente pensa que os filhos são nossos, e que eles nunca vão sair de perto de nós. Mas a flecha não pode ficar na mão do arqueiro. Ela tem que ser direcionada. Por quê?
Porque para a flecha, que é o filho, cumprir o seu propósito e atingir o alvo, o desígnio, ela precisa ser lançada e não pode ficar na tua aljava. Mas tem um ponto na Bíblia, e eu quero gastar um tempinho com você sobre isso. Eu vou ser rápido hoje. Que é quando a gente usa a palavra como maldição. E eu quero, a Bíblia diz, Provérbios 16, 28, diz que o homem perverso, ele levanta contenda, e o difamador separa os melhores amigos. Mas eu quero usar um texto que está em Provérbios capítulo 6, versículo 16 até o 19. E esse eu quero ler com você. Vamos lá. Eu quero que você leia comigo em voz alta, ok? Então vamos lá. Diz assim: 6. Só um pouquinho. Quantas coisas o Senhor aborrece? O que você acha, Marquinho, que é ficar aborrecido? Triste, chateado. Mas a Bíblia diz que a sétima, a sua alma, o que é abominar? Então existe uma diferença entre se aborrecer e abominar. A gente se aborrece por diversas situações da vida, essa é uma verdade. Então a palavra de Deus diz que 6 coisas o Senhor fica triste, como disse o Marquinho. Mas a sétima causa nojo, dá ânsia de vômito. Deus tem vontade de vomitar quem pratica. E isso que eu vou ler está ligado à palavra. Vamos lá? Primeiro, leia. Segundo, terceira, só um pouquinho. O que é uma mão que derrama um sangue inocente? O aborto. Matar uma criança que não tem entendimento, isso é derramar sangue inocente. Isso é forte? Muito forte. Mas isso aborrece Deus. 3, né? Já lemos. Próximo. Quarto. Quinto. Ou seja, a pessoa que quer fazer o mal, e ela corre, ela tem desejo de fazer isso, aborrece a Deus. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. Ou seja, ele foi lá e testemunhou mentira, ele mentiu. Isso aborrece Deus. Mas a sétima, que é a última, abomina. Deus abomina. O que é? O que semeia. Eu vou traduzir para você na linguagem de hoje. Essa pessoa se chama fofoqueiro. A última é muito pior do que matar o inocente. Agora preste atenção numa coisa. A última a gente faz com o quê? Aí, com a língua. E eu vou ensinar uma coisa para nunca mais acontecer na tua casa. Porque geralmente isso acontece em 2 ambientes da casa de uma pessoa. Ou no quarto, ou na mesa. Eu já falei sobre isso, mas eu repito. Existe 2 altares levantados dentro da tua casa. Um altar é a tua cama, aonde deve ser um leito sem mácula
aonde é o fruto do amor concedido por Deus através do casamento. Se não for feito dentro do casamento, ele não é altar a Deus. Que isso fique bem claro para você e que você entenda. E não é coisa da minha cabeça, é a palavra de Deus. E o outro altar é a mesa, que é aquilo que Deus dá para você, que é o fruto do teu trabalho, que é o pão de cada dia. Isso é culto. Então, todas as vezes que você senta na mesa da tua casa, preste atenção, isso é muito sério, e você fala mal de alguém, seja irmão, parente, pastor, enfim, você está profanando o culto a Deus e ministrando esse culto ao diabo. Por isso que Deus abomina. Nunca mais use a mesa da tua casa para falar mal de alguém, porque você está cultuando a demônios. Nunca mais use a tua boca para falar mal do teu irmão, porque Deus abomina isso, porque Deus não quer que isso seja assim. Ah, mas ele me fez mal, não importa, não fala mal. Não use a tua língua como espada para matar, mas use ela para abençoar. Por isso que a Bíblia diz: abençoai aqueles que vos maldizem. Por isso que Jesus, quando ele está ensinando, ele diz: amai os vossos, porque amar amigo é fácil, difícil é amar inimigo. Mas Jesus, ele diz: amai os vossos inimigos. Encha o teu coração da palavra de Deus. Esse é o segredo. E o que vai sair de dentro dele vai ser bom. Quer ver? Salmos capítulo 1, versículo de 1 a 3. Vamos ler bem rapidinho. Eu quero que você leia comigo. Salmos, livro dos Salmos, Salmo de número 1. Diz assim o texto: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cadê o texto na tela? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está ali? Antes tem o seu prazer na lei e na sua lei, ou seja, isso deve encher o nosso coração. Vamos lá, qual é o resultado disso? Próximo. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Aí tem gente que enche o coração de besteira, problema, ódio, amargura, rancor. E aí o que vai sair da boca, irmão? É o que está cheio lá dentro. O meu pai era meio bruto, meio ignorante, meio chamador de nome, e até crente era. Mas uma prática ele implantou na minha vida e na vida das minhas irmãs, do meu irmão. Ele nunca deixou a nossa casa ser um altar de fofoca e de murmuração. Eu fui salvo por essa prática que o meu pai teve.
eu vi outras pessoas que eram mais inteligentes que meu pai, que eram mais pregadores, por sinal, mas deixavam a mesa deles ser um altar de maldição. Eles já não existem mais. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 29, coloque ali na tela. O que Paulo está nos ensinando? Está nos ensinando o seguinte. Vamos ler. Vamos lá? O que é torpe? O que é torpe? Imunda, de mau gosto, de maledicência, de negatividade, de contenda. Não é para sair da nossa boca, mas tem uma palavra que deve sair da nossa boca. Paulo está ensinando, mas sim unicamente a que for. Então, se não é boa, desculpa, cala a boca. Se não for boa, cale a boca. É uma expressão bem grotesca, eu sei, mas eu acho que daí todo mundo entende. Então, se for falar, pense, é bom. Bom, se a gente fazer isso, gente, a gente já resolve um monte de coisa, né? Na nossa vida. O problema é que a gente não pensa antes de falar. Mas a Bíblia nos ensina: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só se for boa, para promover o que é edificação? Preste atenção. É construir. Edificar é construir. Então, se o que eu vou falar vai ajudar a construir na vida do irmão, eu falo. Mas se não vai construir, mas vai destruir, eu fico quieto, para que dê graça aos que ouvem. Provérbios 18 e 21. Eu estou quase terminando. Provérbios 18 e 21. É muito forte esse versículo. Esse versículo é muito forte. Olha o que diz o texto. Vamos lá? Leia lá. A e a estão... O que está no poder da língua? Você tem duas opções. Tanto para você quanto para quem te ouve. Ou você traz morte, ou você traz vida. Ou não conheço outro caminho. Quando Provérbios, ele deixa muito no singular duas coisas. Ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A palavra de Deus na tua boca, preste atenção que eu vou falar bem forte. Você tem que entender. A palavra de Deus na tua boca tem o poder, como a palavra de Deus na boca dele. Quer ver? Coloque para mim Isaías 57 e 19. A palavra de Deus na tua boca tem poder, como a palavra de Deus na boca dele. Isaías 57 e 19 diz assim: como fruto dos teus lábios, criei a paz. Ou seja, como que Deus proclama a paz? Como fruto dos teus lábios. Paz para os que estão longe, como para os que estão perto, diz o Senhor, e eu sararei. Então, a partir de hoje, declare a palavra de Deus. Profetize bênção. Determine vitória. Ore a palavra de Deus.
Se você fazer isso, você vai mudar o rumo da história da tua vida, eu não tenho dúvida. Você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, você precisa reconhecer, se arrepender e deixar que Cristo ocupe o teu coração. Segundo, você deve confessar a Cristo e firmar-se no fundamento que se encontra nele. E terceiro, você deve se apossar da identidade de filho de Deus e falar como filho de Deus e não como homem natural. Se você fazer isso, você vai ter que fazer o que está no capítulo 54 do livro de Isaías, versículo 2 e versículo 3. Coloque ali, Isaías 54, 2 e 3. O que a Bíblia diz? Alarga o espaço da tua tenda, estenda o toldo da tua habitação, e não o impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Preste atenção, é a palavra de Deus e vai mudar a tua vida. Por quê? Por quê? Quero que você leia aquela palavra. Por quê? E para? Preste atenção. E a tua? Eu vou ler de novo. É profética essa palavra. Comece a alargar o espaço da tua tenda. Comece a alargar o espaço, a tua empresa, os teus negócios. Comece a firmar melhor as tuas bases, as tuas estacas, porque você vai transbordar tanto para a direita quanto para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Coloque-se de pé. A palavra de Deus diz assim: nenhum mal acontecerá com você, praga nenhuma chegará à sua tenda. A palavra de Deus diz que Deus disse: eu darei ordem aos meus anjos para que te guardem, para que os teus pés não tropecem em pedras. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4 e versículo 13, por mais que as coisas estejam difíceis e complicadas, Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou declarando palavras para você, mas não são palavras minhas, são palavras de Deus. Há poder na palavra de Deus, há poder de cura, há poder de transformação, há poder de mudança. Então eu quero que você feche os teus olhos, levante a tua mão, a tua mão direita, levante a tua mão direita e comece a declarar vitória na tua vida, na tua casa, nos teus negócios. Se o problema é teu filho, comece a dizer: eu te abençoo, e diga o nome do teu filho. Se o problema é teu marido, abençoa ele, diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Se é o teu ex, te fez mal, não importa, diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Se é alguém que te fez mal, que te magoou, que te feriu, e você guarda isso, levante a tua mão e diga: eu te abençoo, diga o nome, diga: fulano, eu te abençoo, em nome de Jesus. Se o teu problema é financeiro, é dificuldade financeira, então declare, diga:
Profetize, você tem que profetizar, você tem que declarar. Diga com a tua boca, diga: eu recebo a prosperidade de Deus. Diga: eu recebo a prosperidade de Deus. Diga: as minhas dívidas serão pagas. Isso, diga: as minhas dívidas serão pagas. Gente, a gente reclama tanto, a gente usa a nossa boca para falar que não vai dar certo, a gente usa a nossa boca para reclamar. Então muda, vamos mudar o vocabulário, vamos. Diga: eu te amo, eu te abençoo, eu prospero. Diga isso, ministre vida, traga vida, traga vida. Rejeite a morte. Diga: eu recebo a cura. Se você está doente, diga: eu recebo a cura. Diga: obrigado pela cura. Isso, faça isso. A poder da palavra, poder da palavra, poder da palavra, a poder da palavra, poder da palavra, a poder. A poder da palavra. Comece a abençoar. Não pare, não pare. Não pare, continue abençoando. Ei, abençoe. Abençoe o teu trabalho, o ambiente que você trabalha. Abençoe. Não sei, se você trabalha na Copobras, diga: eu te abençoo, Copobras. Se você trabalha não sei aonde, diga: eu te abençoo. Diga: eu te abençoo, eu te abençoo. Isso, use a palavra para abençoar, para mudar ambiente. Abençoe a tua casa. Isso, abençoe. Abençoe, continue abençoando. Eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Ei, eu quero que você ore comigo. Repita o que eu vou dizer. Diga: Deus, a partir de hoje, eu não sou mais murmurador. Você tem coragem? Diga: Deus, a partir de hoje, eu não falo mais mal do meu irmão. Diga: Deus, a partir de hoje, eu não falo mais mal do meu patrão. Deus está te curando essa noite. Diga: Deus, a partir de hoje, não falo mais mal da minha igreja, do meu pastor, da liderança da minha igreja. Diga: Deus, usa minha boca, usa os meus lábios para proclamarem a paz. Diga: Deus, grite: Deus, usa a minha língua como instrumento de justiça. Diga: não deixa, Deus, que eu entre pelo caminho da fofoca, da contenda. Diga: eu repreendo isso. Diga: diabo. Diga: não tenha medo. Diga: diabo, eu te rejeito. Eu te rejeito. Tu não usará. Tu não vai usar mais a minha boca para proclamar o inferno. Diga: a partir de hoje, eu quero usar a minha voz para falar
coisas que sejam proveitosas aos que ouvem. Fecha os teus olhos, que o Espírito Santo de Deus, da mesma forma que um dia, lá no livro do profeta Isaías, entrou na igreja quando Isaías estava orando, e ele viu que o anjo foi lá no altar do Senhor, e pegou uma brasa de fogo que tirou do altar, e ele desceu e com aquela brasa ele tocou os lábios de Isaías. Oxalá que nessa noite o Espírito Santo de Deus faça o mesmo conosco, e que tire da nossa boca, do nosso coração, toda palavra que não é verdadeira, toda incredulidade, toda mágoa. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus encontre você aí mesmo no banco onde você está sentado, aonde você está em pé, e Ele mude o teu coração, Ele mude a história da tua vida. Há poder da palavra de Deus. Que da tua boca saiam línguas estranhas a partir de hoje. Que você comece a falar a linguagem dos anjos. Que você comece a viver coisas que você nunca viveu. Talvez é porque você falava demais. É por isso que criava contenda, criava problema na tua casa. Oh, mas que o Espírito Santo nos ajude e nos ensine a controlar o nosso temperamento. Controla, Senhor. Controla o nosso temperamento. Continue orando. É você e Deus. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão Basta olhar no seu rosto, foi perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Cura, Senhor, cura. 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 Eu quebro meu vaso Cura. aos teus pés, Cura. aos pés do meu amado. Eu Cura. quebro meu vaso. Cura. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E aí?
Shurya, Mana Shurya, Shurya, Mana Shurya. Yapa Shurya da Hai, de Shurya de Cantara, Mana Shurya da Hai. Mana Shurya da Canta, Shara da Canta, Mana Shurya. O Espírito Santo de Deus está mexendo no teu coração. Deixa ele mexer. Diga, mexe mesmo em mim, Jesus. Deixa ele arrancar toda essa coisa ruim daí de dentro. Isso, deixa ele arrancar toda essa maldade, todo esse orgulho, essa falta de fé, de amor. Arranca, Senhor, arranca de dentro de nós toda falta de amor, todo ódio. Arranca, limpa, limpa. Espírito Santo, muda a história dessa família, dessa casa. Oh, Espírito Santo, muda esse ambiente de guerra, de desgraça. Coloca os teus anjos nessa casa, nesse casamento. Todo esse espírito de briga. Amanda Shura, Amanda Gai. Não vai terminar. Teu casamento não vai terminar, não. Não vai, há poder na palavra de Deus. Já deu certo, já deu certo. Oh, Espírito Santo, essa enfermidade, arranca ela essa noite pelo poder da tua palavra. Tira toda dor, toda dor. Eu quero orar por você. Você que quer vir aqui na frente. Eu sei que tem a ceia, mas eu preciso orar por você. Por você que não tem mais força, que já está esgotado. Isso, vem aqui. Espírito Santo, alivia o coração dessa mulher, Espírito Santo. Muda a história dessa mulher. Muda a história dessa mulher, Senhor. Muda a história dessa mulher, Espírito Santo. Dá um tempo novo. Há um tempo novo. Há um tempo novo para a tua casa. Há um tempo novo para a tua casa. Há dias de paz. Há dias de prosperidade. Creio que tu és a vida. Toda enfermidade eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja repreendida toda enfermidade. Seja queimado todo mal pelo poder da palavra de Deus. Eu ministro vida, 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 vida. Nós ministramos vida. Vida, 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 vida. Essa vida, creio que não há outro igual
Vire para o irmão que está do teu lado. Vire para ele, fique de frente um para o outro. De frente, ou porque está atrás, fique de frente com alguém. Isso. Coloque a mão sobre o ombro dele com muito respeito. Coloque a mão sobre o ombro dele. E comece a orar por ele. Diga: eu ministro a bênção de Deus sobre a tua vida. Diga: tudo dará certo em nome de Jesus. Diga para ele: eu te abençoo, meu irmão. Diga: eu profetizo. Isso, pode dizer: eu profetizo coisas extraordinárias sobre a tua casa. Mas diga com verdade, com verdade. Diga: você é uma bênção. Diga: eu te abençoo, meu irmão. Diga: eu te abençoo, que Deus te guarde. Diga para ele: que Deus te proteja. Diga: que haja prosperidade na tua casa. Se você conhece a pessoa e você conhece o assunto, o problema, diga para ele que eu vou dizer para o Patrick: eu te abençoo, eu abençoo a tua barbearia, Patrick, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, se você sabe que ele tem uma empresa, algum negócio, abençoe a empresa dele. Isso, abençoe ele. Diga: Deus é contigo. Diga: Deus é contigo. Diga para ele: vai dar tudo certo. Diga: vai dar tudo certo. Diga: a tua vida será extraordinária. Diga: Deus vai te surpreender. Diga: Deus vai te surpreender. Diga: Deus tem coisas grandes para você, irmão. Diga: Deus tem coisas grandes para você. Isso, abençoe ele. Abençoe ele. Se você, esposa ou esposo, que está com problema no casamento e a tua esposa está aí, diga: acabou hoje. Diga: o nosso casamento é de Deus, os nossos filhos é de Deus. Diga para a tua esposa: não haverá separação na nossa casa. Isso, diga para ela: é até que a morte nos separe. Diga: eu não vou te trair. Diga: eu não vou te trair. Diga: Deus vai me guardar. Diga: eu vou ser fiel a ti. Isso, ministre vida.